Tudo em 15 minutos de vinho é o que nós vamos ter aqui de bate-papo no YouTube, no Spotify, nos canais de podcast, semanalmente, para a gente poder falar um pouquinho sobre tudo em 15 minutos de vinho. Estou com um belo vinho aqui na mão e olha só, ontem eu estava dando o curso básico aqui no Espaço de Vinho, né? E um tema que eu cubro sempre no Espaço é como escolher um vinho, né? As pessoas têm muitas vezes medo, uma certa paura de, puxa, que vinho que eu escolho, como é que eu escolho um vinho, né? Não é fácil, são muitas opções. Aqui atrás de mim, a gente está vendo, né, uma série, fora o que tem aqui na frente, fora o que tem de enormidade. Existe uma estatística que eu ouvi uma vez, dizendo que são por volta de 600 novos rótulos de vinho por dia no mundo, né? Então é uma gama que nem que se a gente quiser beber todo dia, não vai beber tudo que sai, né? Mas eu tenho sempre um apanhado de dicas, né, para a gente poder escolher um vinho que eu acho que ajuda muito na nossa vida, tá? Primeiro deles, que eu sempre gosto de falar, é o gosto pessoal, né, gente? É muito difícil a gente brigar contra o nosso gosto pessoal. A gente foi treinado, a gente foi acostumado, a gente tem referências, né, pai, mãe, tio, avô, enfim, que formam a nossa vida, formam a nossa cultura. E, com isso, formam os nossos gostos, né? Então é muito difícil a gente brigar com o gosto da gente. Mas é possível, sim, ir aos pouquinhos aumentando o nosso repertório para que a gente possa, com um repertório mais amplo, poder acrescentar novos gostos, alterar possíveis gostos que a gente tem, né? Antes de tudo, uma coisa que é muito importante a gente falar, gente, é que gosto não é igual a qualidade, tá? Então aquela história de vinho bom é o que você gosta, isso é bobagem, tá? Isso é bobagem. Vinho bom é vinho bom, tem um critério de qualidade a ser seguido. O que você gosta é o que você gosta, né? Se você gostar do bom, excelente, sensacional. Se você não gostar do bom, não tem problema nenhum, seja feliz, né? Mas é importante que a gente não confunda qualidade com gosto, tá? E aí, o gosto pode ser diversos fatores, né? Pode ser em termos de uva, em termos de país, em termos de estrutura do vinho, em termos de estilo, né? Branco, rosé, espumante, enfim. Mas o que eu sempre digo, assim, o mais importante nessa história toda é que a gente se permita experimentar, né? Sempre. Tem que se permitir experimentar, porque sem a experimentação você não aumenta o repertório, que foi o que eu coloquei no começo, né? É muito difícil de você falar eu não gosto de determinada coisa se você não experimentou, né? Igual, é muito comum, né, quem tem filho, quem tem criança próxima, mãe, eu não gosto de brócolis, não gosto disso, não gosto daquilo, mas você experimentou isso? Não, mas eu não gosto, né? Bom, nós somos adultos, né? Todo mundo que está me assistindo aqui é adulto porque bebe vinho. Então a gente sabe que a gente tem que estar aberto para isso, né? E eu sempre digo uma coisa, a gente tem que estar aberto para ser genuíno. O que eu digo com isso? Puxa, Rodrigo, eu não gosto de vinho tinto, né? Eu tô aqui com vinho tinto, vamos supor que eu diga, né, eu sou um cara que não gosta de vinho tinto. Não gosto de vinho tinto, Rodrigo, mas prova. Não, mas eu não gosto. Não, mas prova. Mas eu já sei que eu não gosto, eu não vou gostar de vinho tinto, eu não gosto. Mas prova, aí você vai provar, né? Você vai em direção à taça já com aquilo na mente, eu não vou gostar, não vou gostar, não vou gostar. Aí você pega e põe na boca. Falei, Rodrigo, que eu não ia gostar? Isso não serve, né, gente? A gente tem que ser honesto com a gente mesmo, né? Tem que ser algo de peito aberto, né? De mente aberta. Vá com a mentalidade de que vai gostar, né? Pensamento positivo não resolve nenhum problema, mas ele é muito melhor do que o pensamento negativo, né? Então, gente, é uma das formas de você escolher seu vinho, né? Pelo seu gosto, aumentando o repertório, tá? Sempre.
Uma outra coisa que eu digo sempre na hora de escolher um vinho é você entender um pouco do que cada país, por exemplo, pode te oferecer, né? Estilos de vinhos que aquele país faz. É um país de clima mais quente, é um país de clima mais frio, né? Se ele for mais quente, vai te dar uma maturação maior da uva, normalmente um tanino mais redondo, mais doce até determinado ponto, né? Vai te dar uma fruta mais madura. Se é um clima frio, vai te dar um vinho com um toque mais rústico, vai te dar um tanino mais rústico, mais duro, uma fruta mais fresca. Então, você entender um pouquinho do país faz diferença. Claro, precisa estudar, precisa ler e tudo mais, sem dúvida nenhuma, né? Mas é uma forma de você escolher seu vinho, né? É uma forma de você falar, puxa, gosto de vinho argentino, gosto de vinho sul-africano, gosto de vinho brasileiro, e com isso você tomar decisões. Mas, mais uma vez, você também ir sempre provando, e sempre provocando a experimentação, sempre provocando o novo, né? Porque senão a gente não consegue sair daquilo que é o mesmo, né, gente? Não tá, é impossível, né? A gente não consegue atuar naquilo que a gente não prova, aquilo que a gente não se permite, né? Da mesma forma, acontece com as uvas, né? Poxa, gosto de Chardonnay, mas, nossa, Sauvignon Blanc, uvas aromáticas eu já não gosto, porque, nossa, traz um floral, traz uma fruta X, Y. Será? Será que todo vinho com aquela uva vai dar as mesmas características? Será que pode ter alguma variação, alguma vinificação diferente que o produtor fez, algum processo diferente que ele interviu ali e deu uma outra nota, um outro caráter para aquela uva, né? Será que ele trabalhou em algum aroma secundário daquela uva? Será que ele passou em madeira? Será que ele deixou em contato com as leveduras? Será que ele fez uma malolática, né? Nem sempre o vinho feito com uma mesma uva é igual. Aliás, nunca eu diria, né? Me arriscaria a dizer que nunca é igual, né? Por quê? Porque você tem diversos fatores que vão influenciar, né? É muito difícil você estereotipar, né, uma uva que ela vai ser sempre daquele jeito, né? Então é mais complicado isso. A gente pode escolher, né, por classificação do vinho. Claro, requer, sem dúvida nenhuma, um pouco mais de estudo, um pouco mais de conhecimento, né? Por exemplo, puxa, eu gosto de um Chianti clássico, mas Chianti Colli Rufina, Colli Sinese, não me agrada, né? Por quê? Claro, tem uma explicação, tem as questões ali de legislação, né, de regras para se elaborar o vinho de cada uma dessas regiões e tudo, mas requer um pouquinho de estudo, mas é uma forma de você conhecer seu gosto, né? Puxa, eu gosto, Rodrigo, de Rioja Crianza, que traz uma fruta, né, mas ao mesmo tempo traz uma maturação ideal, boa. Não, veja bem, eu gosto de um Rioja Reserva, porque já me traz mais complexidade, me traz um toque mais maduro. Para mim o melhor mesmo é um Gran Selezione ali, de um Chianti clássico top, né? Enfim, isso tudo, gente, a gente aprende, a gente vai estudando, vai lendo, vamos vendo vídeos como esse, né, podcasts, vídeos de outras pessoas aqui, outros sommeliers, outras pessoas que falam, a gente vai bebendo, a gente vai praticando, né? E é a melhor forma de você evoluir na prática, né, gente? Quando a gente começa a andar de bicicleta, primeira vez, começa ali todo tortinho, né? Vai galangando ali, né? Começa alguns, quando é criança, principalmente, começa até com rodinha no chão, né? E depois vai tirando uma rodinha, tira outra, o pai que tá empurrando atrás, até que você, pronto, ficou craque, né? E cada vez que você vai andando mais, você vai evoluindo mais, né? No mundo dos vinhos é assim também, né? Outra forma, e para mim talvez a mais gostosa de aprender sobre vinho, é com comida, né? É a harmonização, ela é espetacular para se escolher um vinho, né? Eu acho que você escolher uma comida, se você já tem um vinho, é mais difícil. Agora, se você escolher um vinho, se você já tem uma comida, puxa, é muito legal, né? E aí, você vai pensando em itens que vão harmonizando, que vão combinando, né?
vão combinando por semelhança, doce com doce, salgado com salgado, ácido com ácido, vão combinando por contraste, né? Poxa, um gorgonzola, um roquefort, com um vinhozinho do Porto, né? Porra, doce, com salgado, maravilhoso, né? É uma harmonização classicíssima de vinhos do Porto. Ao mesmo tempo que eu posso pegar esse mesmo gorgonzola, esse mesmo roquefort, e ir para uma harmonização diferente. Eu vou harmonizar aroma, esses queijos são aromáticos, com vinhos aromáticos, como um Sauvignon Blanc, como um Torrontés, como um Gewürz, né? Uvas que propiciam, elaboram vinhos mais intensos, né? Então, é uma forma, a harmonização é muito legal, né? Poxa, se eu tô comendo uma charcutaria, uma carne mais seca, por mais gordurosa que ela seja, é uma gordura seca, né? É uma carne um pouco mais consistente, mais dura. Puxa, eu vou para um vinho que não tenha tanto tanino, porque ali eu vou não gerar amargor, né? De uma carne muito seca com um vinho muito tânico. Da mesma forma, então eu vou procurar ali, né, um vinho médio de tanino, né, de estrutura principalmente. Da mesma forma, se eu falar de uma carne mal passada, uma proteína animal mais líquida, adoro um tanino, né? Eu posso ir para um vinho muito estruturado, um vinho tânico, um vinho com grande passagem, alto tempo de passagem em madeira, né? Agora, se eu vou aumentando a cocção dessa carne, se eu vou deixando ela mais rígida, se eu vou deixando ela mais seca, ou seja, eu vou deixando essa carne mais passada, quando eu passo muito uma carne, eu tendo a gerar um amargor nela. Além do que eu não tenho suculência para o tanino, eu deixo a carne mais seca, né? Tem uma carne mais seca, uma carne mais bem passada, que vai me gerar um leve amargor, eu faço o quê? Eu vou para um vinho menos tânico, um vinho menos estruturado, tá? Porque aí eu vou aproveitar melhor o tanino e vou aproveitar melhor a proteína animal, né? Essa é uma forma também de escolher um vinho, tá? Enfim, são todos esses pormenores, né, essas coisinhas que a gente vai prestando atenção, que vão fazendo com que a gente, cada vez que a gente prova, cada vez que a gente testa, cada vez que a gente experimenta, a gente começa a evoluir e melhorar os nossos gostos. E com isso, começa a escolher melhor, se permite, tem condições de escolher melhor, tá? É um pouquinho aí de como escolher um vinho. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui de uma sequência que a ideia é que seja semanal, sempre às quartas-feiras, onde a gente vai ter tudo em 15 minutos de vinho, né? Eu tô com esse vinho aqui, um Malbec que eu tô experimentando para o Clube de Vinhos Experiências, né? Então não posso abrir qual que ele é ainda, mas que eu gostei bastante, gente. Gostei bastante, um Malbec bem mineral, né? Bem legal, tá? É isso, gente. Espero que tenham curtido. Deixem aí o coraçãozinho, deixem a curtida, coloquem o sininho para não perderem mais esse quadro aqui no YouTube, aqui no Spotify. E recomendem aos amigos, recomendem aos parentes e façam que eles aprendam de vinho aqui com a gente, tá bom? É isso, ótima semana, até a semana que vem. Cheers, galera! Tudo de vinho, 15 minutos com tudo de vinho.